Fala, família! Estamos aqui no nosso terceiro Arrowcast e hoje está muito especial. Nosso coração está de verdade queimando pelo que nós vamos viver nessa próxima 1 hora. Estou aqui com meu amigo Salomão. Salve, família! Tô feliz. Tô aqui no lugar do nosso querido Claudinho. No lugar dele, literalmente. Né? Tá de licença, maternidade, brincadeira. Muito feliz, pessoas especiais. Tenho certeza que Jesus vai falar com a gente. Bora lá. E hoje nós temos alguém especial fazendo parte desse corpo de apresentadores. Alguém que caminha comigo há muito tempo, já desde 2018. Um filhão, também é meu cunhado, Matheus Nascimento. Fala, família, como é que vocês estão? Tudo bem? Que honra fazer parte dessa mesa, que honra fazer parte de tudo isso, mano. E que honra poder estar aqui logo hoje em que esses convidados vão estar aqui, essas pessoas vão estar aqui partilhando da mesa com a gente, vai ser sensacional. Que menino honrado, né? Fala bem, né? A cada 3 palavras sai um amor. Muito bom. E aí, será que já podemos começar a falar sobre a convidada deste episódio? Estou empolgado. Ela, amiga da irmã Nadine. Ela vem aí. Diretamente de Brasília. Eu posso dizer que uma amiga que eu ganhei no ano passado, foi especial a vinda dela para Guarulhos. Alguém que carrega uma porção de amor, de pureza, de simplicidade, de obediência, coisas que tem muito a ver com a Arrow. E temos a honra de receber hoje Karen Cardim. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que o que sair dessa mesa aqui, desse papo, vai ser edificante para mim. Eu acredito que para todo mundo que vai assistir também. Tô feliz de estar aqui, Mel. Bom demais estar com você. Eu não sou a Karina Bach, né? Mas eu acredito que vai ser um papo muito gostoso, né? Acredito. Inclusive, eu quero já deixar aí, vou deixar aqui na descrição o podcast dela no Positivamente. Ela arrebentou, foi incrível, né? Lá com a Karina Bach, que dá pra perceber que ela transmite a mudança, a transformação que teve na vida dela, né? Vamos começar por aí. Como é que foi a experiência de participar disso? Foi mais um aprendizado pra mim, porque a Karina, quando eu fui, ela tava com aquele brilho no olho de quem tá no primeiro amor. Então, eu aprendi mais com ela do que eu acredito ela comigo. Poder ver a sede dela, ela perguntar, cara, mas o que eu posso fazer mais para Deus? Como eu posso chegar mais perto? Alimentou até o retorno, a inocência do primeiro amor em mim. Então, uau, foi muito bonito. Meu Deus, a gente já começou nisso aí. Eu acho que a Karina, ela tem causado esse impacto nas pessoas que estão próximas a ela, né? Sim. Eu acredito que ela tem sido levantada nessa geração como um ponto para tocar pessoas que nem todo mundo está tão próximos, mas que ela consegue partilhar desse brilho no olho, desse amor de Jesus. E quantos anos na caminhada cristã, Karen? Conta pra gente, você. Eu nasci em uma família cristã, então desde minha infância que eu tô conhecendo a Jesus e caminhando na igreja. Então são 29 anos. Uau! 29 anos. Ninguém acredita que ela tem 29 anos, gente. Como? Fala pra mim, Karen, teve algum momento que você percebeu que esse brilho no olhar, que a gente começou a falar, ele diminuiu e você precisou ir pra um lugar de retorno? Como é que foi isso? Teve. Um pouco, na verdade, no meio da pandemia de 2020, 2021, eu comecei a perceber que tinha alguma rachadura, estava esvaindo a essência muito rápido, eu cansava muito rápido. A questão de ir em outros lugares, levar a palavra de Deus sempre foi um prazer, um privilégio, um motivo de alegria. E nesse período começou a se tornar um pouco pesado, sabe? Um pouco mais difícil do que o normal. E aí eu percebi que eu estava entrando em um lugar de viver o automático. Era uma ministração pré-preparada, uma revelação já antiga, um esboço já antigo. E eu lembro que até o Ângelo Basso, ele me mandou uma mensagem falando uma vez, ele falou assim: a gente só consegue levar as pessoas até o lugar onde a gente desfrutou. Uau. Então eu percebi que eu já não estava acessando novos lugares, sabe?
E aí eu senti a necessidade de dar uma pausa, de voltar para o meu lugar de intimidade e voltar a nutrir o relacionamento que deveria ser o principal, né? E por causa da pressa dessa vida, do cotidiano dessa vida itinerante, eu estava um pouco invertendo a prioridade, deixando como secundário, quando deveria sempre ser o principal, né? E esse nem sempre é um caminho fácil, né? Você olhar para si mesmo e enxergar isso. E a gente sempre conversa sobre isso. Nós temos percebido que Jesus tem levado muitas pessoas de volta a esse lugar. Sim. Porque a gente se acostuma fácil, né, com aquilo que é bom. A gente se acostuma fácil a fazer as coisas do jeito automático. E a gente tem percebido um movimento no nosso país, na nossa nação, de pessoas que estão sendo levadas de novo a esse lugar do primeiro amor, secreto, do relacionamento com Jesus. Eu acho que o segredo disso é a gente sempre entender a natureza do nosso pai, né? Porque o nosso pai, para o nosso pai, secreto não é castigo, disciplina não é surra. Para o nosso pai, poda não é corte. É totalmente diferente, né? Quando a gente conhece o caráter do nosso pai, a gente sabe ir para os lugares de retorno, sabendo que muitas vezes, mesmo que isso vai doer em nós em algum momento, ele vai nos devolver a um lugar, né, que a gente precisava realmente estar, né? Sim, é o que a Bíblia fala. É uma ação de Deus para uma reação. A gente é corrigido para ser porque somos amados. Uau. E para ter a consciência de que somos amados, a gente vai ser corrigido. Uau. A gente é poldado não porque Deus quer que a gente viva um momento de sofrimento, mas porque Ele está esvaziando alguns lugares, desocupando algumas coisas, arrancando o desnecessário para que possa ter lugar ao necessário, ao novo, ao mais que Ele tem pra gente. Uau. Então, esse retorno é saudável, cara, é saudável, é muito mais saudável você parar quando você sentir que tá sendo sufocado e afogado pelas prioridades sendo invertidas, pelas distrações ou por algo que você não está tendo discernimento, do que você continuar correndo sem saber para onde você vai. Uau. Ou sem saber mais o que você está carregando, a importância do que você está carregando. E eu entendi que comigo esse tempo de ficar mais introspectiva, mais guardada em Deus, foi para que eu me alinhasse, não foi nada de fora, não foi uma coisa aleatória, foi Ele me dando consciência e falando: filha, vem aqui, senta comigo que eu tenho novas coisas para te falar, que se você ficar correndo aí, se você ficar longe, você não vai descobrir, você não vai perceber. Cá, a gente tem a escola do Espaço das Águias, que a maioria da galera que está assistindo conhece. E no Espaço das Águias, nós... tá aqui, no Espaço das Águias, nós tivemos esse momento de pausa. E eu vou falar como um sanguíneo melancólico. Para mim foi duríssimo aceitar parar. Eu sempre fui uma pessoa 100% ativa, 100% ativista dentro da igreja, fazia muita coisa, chegou no Espaço das Águias fazendo muita coisa. Quando Deus deu o sinal de pare, para mim foi muito difícil, Mel, que me acompanhou de perto, sabe o quanto foi difícil aceitar que era Deus dizendo para. Né? Era aquela vozinha tipo assim: será que é Deus mesmo que tá mandando parar? Deus jamais me mandaria parar o ministério que Ele me deu, afinal de contas foi o ministério que Ele me deu. Como foi esse sentimento quando Deus disse, vem? Na nossa cidade lá tem uma frase que lateja muito em alguns lugares, que eu acho que vocês já ouviram aqui. Muita gente fala que foguete não tem ré. É uma frase para impulsionar o jovem e tem sua parte necessária e pontual, mas foguete ele tem a velocidade certa, cara. Uau. Porque se ele não tá na velocidade certa, ele pode ser rápido, mas ele desintegra, ele se desfaz. Uau. E se a gente corre na velocidade errada, a gente mais vai perder do que ganhar, porque a gente já não tem mais a maturidade de entender o que a gente está deixando no meio do caminho, porque a gente está mais empolgado em chegar em algum lugar do que em edificar algum lugar. E aí, eu já tenho que fazer a próxima pergunta. Pode fazer, Isso é o tema da nossa mesa nessa estação. E a pergunta que eu quero te fazer é: como desfrutar
nesse tempo, no tempo de esperar? Olha, essa pergunta é uma coisa que eu tenho refletido sobre, descobrindo, né? sobre a nossa geração. Parece que muitos de nós, principalmente jovem, não descobriu o prazer que é perseverar, Uau! que é persistir, que é permanecer, que é ficar, porque eu aprendi que quem permanece é quem vê o que ninguém vê. Uau! Quem persiste, o persistir não é tipo, eu bato hoje, se Deus não abrir, eu vou desistir, vou embora, ele mentiu, ele falhou, ele não fez. Não. Em alguns momentos, a gente vai bater, vai precisar bater de novo, até que se abra. A Bíblia fala disso. Em alguns momentos a gente vai precisar pedir, clamar. E se a gente não ouvir nada, que a gente não pare de clamar até que a gente ouça ele falar ou que a gente veja ele fazer. Então eu aprendi que eu preciso primeiro desfrutar de Deus. Que se eu aprender a desfrutar de Deus, e são as certezas que a palavra me diz, se ele não falar, não significa que ele foi embora, ele continua estando. Essas convicções vão fazer meu coração permanecer, vão fazer eu perseverar, vão fazer eu continuar insistindo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Isso é incrível. Desfrutar de Deus é o segredo para que a gente não seja levado pela circunstância. Eu só desfruto dele quando tudo está bem. Não, eu desfruto de Deus. Independente de estar bem ou estar mal, de circunstância boa, ao contrário, eu desfruto de Deus. Uau! Isso é incrível. E eu comentei com o Melk, né? Uma desses dias de espera bem angustiantes, porque tem esses dias maus, né? Que a gente não tá bem. O próprio Davi fala, né? Tem dia que a alma, ele fala, quieta-te, alma. Sim. E eu questionando muito Deus, e ele me falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, Salomão, não duvida do caráter do seu Deus. Uau. E é exatamente o que você está falando, sobre... Ele é imutável, ele não vai mudar. Eu acho que essa é bem a questão também da gente entender estações, né? Yes. Porque tem muito a ver com isso, né? Acreditar no caráter de Deus tem a ver com estações. Uma árvore, ela passa por cada uma das estações e cada uma das estações são necessárias para que chegue no resultado final, que é o fruto. Então é necessário que tenha um momento de seca, não sei se você sabe, mas é um momento de seca, de inverno, que garante a doçura do fruto. Uau. E o período de chuva garante a suculência. Né? Então é muito importante o momento de sequidão, o momento de e o momento que muitas vezes a gente vai perder coisas. Eu acho que esse é o grande problema, né? Se a árvore não abrisse mão das folhas, ela não veria as flores. Né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Né? Quantas vezes já me vi apegado a estações anteriores, né, apegado ao meu passado, quando Deus tinha algo muito melhor. E eu lembro do que Deus falou exatamente para nós, Karen, quando ele falou para parar o espaço das águias, ele falou para mim assim, você tem uma escolha, fazer, e se você quiser fazer, você pode fazer, que vai dar certo, mas eu não vou estar com você. É tipo Moisés, né? Tipo Moisés, eu me senti Moisés. Ele falou assim, vai dar certo, você tem 50 alunos, só que eu não vou estar com você. Você vai fazer pela sua força. E você não vai viver o que eu tenho para a próxima estação. Então vocês vão no automático. E foi muito automático. A gente já sabia exatamente o que fazer. E aí logo depois ele me trouxe o seguinte, mas se vocês me obedecerem aqui, vocês vão ver o que vai acontecer no próximo semestre. Enfim, o que eu posso dizer é que nós estamos vivendo no próximo semestre. E está sendo extraordinário. Uau. O que você espera do a partir de agora, quando você viveu e está vivendo esse processo, e do que Deus vai desenrolar a partir daí? Eu vou falar o que eu senti sendo mudado em mim, que eu acredito que vai ser o decisivo para o que ele tem para mim no ano que vem, que é a questão da intencionalidade. Eu sempre fiz as coisas muito tentei fazer de uma forma coerente, mas às vezes a minha intencionalidade não era tão firme como eu sinto que é hoje. Então eu olho para o amanhã, eu falo, Deus, eu não quero ser mais alguém que vai procrastinar algumas coisas e nem alguém que vai precipitar outras. Eu quero fluir no tempo certo e intencionalmente nesse tempo. Uau. Não é um ministério, não é pregar
só por pregar, ir em uma igreja só por ir. Não, eu tenho um propósito lá e eu quero ser um instrumento de Deus para que ele cumpra o seu mover ali, para que as pessoas recebam do que ele tem para elas lá. Então eu sou ser um instrumento, mas um instrumento intencional. Isso significa ser um instrumento afinado, né? Isso é muito bom, sabe? Porque uma das coisas que eu ouvi em janeiro de 2020, né? No dia que o Danduque orou por mim, ali no chão recebi uma redefinição de algumas coisas. Uma das coisas que Jesus falou pra mim é: você não vai mais em lugares simplesmente para entreter pessoas. Yes. Você não vai mais em lugares quando você for chamariz de pessoas. Você só vai em lugares se for para edificar alguma coisa. Uau. E a partir de então, as minhas perguntas para Jesus, para receber alguns convites, tem que ser justamente essa: Jesus, eu tô indo para edificar algo, eu tô indo para levar uma mensagem que eles de fato precisam. Porque se eu percebo que é só uma questão de um hype, eu prefiro pular fora. Até porque, né, o meu hype é muito pequenininho. mas Deus quer edificar. Sim. E não, eu sou um edificador e não um artista. Então é entender isso. É sobre isso. A gente tem uma frase aqui, né? Que quando algum adolescente pergunta assim: será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Ou até mesmo eu e o Melk, que a gente tá trocando ideia, a gente fala: mano, vai perguntar pra Jesus. E o que ele falar... O que deveria ser o que deveria ser já o normal. E não vai ficar procurando essas brechas. Exatamente. Vai perguntar pra Jesus, o que ele te falar, a gente tá aqui pra te ajudar. Exatamente. Pra caminhar juntos. A Ká tinha falado sobre a questão da estação, do esperar, da dificuldade do jovem esperar, e a gente sabe que a maioria do público, uma boa porcentagem do público é jovem. Isaías 40 vai falar sobre que até os jovens se cansam, né? Até os moços ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansa, caminham e não se fadiga. E olha a recompensa da espera. Exato. E por que tanta gente anda cansada? Por que tanta gente anda exausta? Por que tanta gente anda sem força? Pela falta da perseverança, pela falta da espera. Porque o jovem se cansar é bíblico. Tá lá, ele vai se cansar. A grande questão é que a renovação da força ela só vem com um posicionamento. Que posicionamento é esse? É o da espera. Interessante é que esse esperar no original hebraico é kahuá, que significa não só o esperar no sentido de tá demorando, tá esperando, mas fala muito o significado no original do que fazer no tempo da espera. Então, uma das coisas que significa é ajuntar. Como assim ajuntar? Enquanto você espera, a gente precisa aprender a reunir tudo que Deus já fez. Yes. Porque enquanto você espera ele fazer algo, você lembra de tudo que ele já fez e isso te renova a esperança. Você traz a memória que te dá esperança. Então, Kahuá fala disso. Segunda coisa, fala de contemplar. Então é necessário aprender a contemplar o momento presente. Enquanto se espera, Deus está fazendo algo em você. Então isso que é absurdo. Fala, que você está coçando falar alguma coisa boa aí para nós. Essa questão da contemplação, só consegue viver em estado de contemplação quem tem um coração convicto. Uau. Porque é o que a gente conversou mais cedo, é você conseguir parar e deixar Deus chamar a tua atenção, deixar Deus cativar teus olhos no meio da vida cotidiana. Isso. A hora que Deus te chamar, a hora que o seu coração queimar, é você não estar preso a nada, ao ponto de você sempre ter um sim nos lábios para Deus. Ao ponto de você sempre falar: Deus, eu estou esperando, mas enquanto eu estou esperando, eu sei aonde os meus olhos têm que estar, eu sei aonde o meu coração precisa estar guardado. E aí você falou essa questão de ajuntar, e é isso que amadurece a gente, por isso que é o tempo da espera que nos amadurece para quando a gente vai receber, porque a gente justamente vai ajuntando memórias, experiências, expectativas, transformação, restauração no longo do caminho, para quando a gente chegar no propósito, a gente não ser um filho que desperdiça o presente, mas ser um filho que desfruta do presente. Uau! Olha Desfruta isso, da bênção.
Uma coisa que eu tô lembrando agora também é de João 15, né? A gente falou de estações, né? João 15 fala da videira e dos ramos, né? E lá em João 15 fala o seguinte, que o segredo, né, é sem mim nada podeis fazer. Sim. Então permaneçam em mim e permaneçam no meu amor, né? E não queria fazer isso, mas eu vou ter que jogar mais um original grego. Meno, permanecer, essa palavra é meno. E meno significa ser sustentado diariamente. Uau. Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. É isso. Sabe? Então pensa, ser sustentado diariamente, meno. Isso significa você permanecer no Senhor. E quem dá fruto é quem permanece. Sim. Que é o que a gente conversou. Hoje em dia se fala muito sobre fruto e pouco sobre raiz. Joga essa pérola pra nós. Não há fruto sem raiz, né? Então, a raiz fala do quanto você permanece e o fruto fala do quanto você foi sustentado enquanto permaneceu. Um pouco, voltando aqui um pouco, falar do tempo que eu fiquei mais guardada, que eu entendi, discernir que era tempo de dar uma freada em algumas coisas, foi justamente para poder cultivar, regar e alimentar a minha raiz. Foi para ficar na igreja local, foi para voltar para o meu lugar de intimidade, porque se eu não alimento a minha raiz, se eu tenho mais frutos do que raiz, eu vou cair. Agora, se eu tenho mais raiz, eu sou capaz de gerar muitos frutos. Talvez não vai ser uma grande quantidade hoje, mas vai ter constância nos meus frutos. Vai ser duradouro o frutificar de Deus na minha vida. Mas a gente falou sobre estações. Nas estações trocam-se, os frutos são levados, trocam-se as folhas, mas não se troca a raiz. A raiz, ela continua crescendo no meio das estações. Exatamente. E a gente deveria entender mais o valor daquilo que é permanente. E o que é permanente não é aparente. Uau! Porque a raiz está escondida debaixo da terra, né? Exatamente. Então, assim, o tronco pode mudar, a casca pode soltar, a flor, o fruto, né? Tudo isso pode mudar, vai ter uma hora que não vai estar mais em você. Sim. E é entender, a gente tem até uma canção, né? Que foi escrita com a equipe do Espaço das Águias, que fala sobre isso. Né? Fala sobre as fases, que tem fase que você vê desbotar, você vê cair as folhas, né? E antes tinha tanta beleza, mas de repente você tá lá. Num dia você tá numa grande conferência, num dia você tá vivendo coisas maravilhosas, mas no outro dia você tá no teu quarto, fechado, olhando para uma ferida que precisa ser tratada. E é entender que é esse momento de quarto. Vou dizer para você, os meus melhores momentos não foram em conferências. Os meus melhores momentos foi na vida cotidiana, ele vindo dar um cheirinho no meu cangote e eu entendendo que ele estava me chamando para algo e mergulhado. Eu posso dizer para você que toda vez que a palavra fala que existe um escape na hora da tentação, né? Esse escape geralmente é o chamado de Deus antes da gente cair em algo. Antes da gente fazer, falar, pensar ou entrar por uma rota diferente. E muitas vezes ele nos chama. Ele nos dá o escape. Antes ele nos provê o escape. Mas às vezes a gente prefere fazer algo diferente daquilo que ele quer pra nós. Né? E ele tá nos chamando pra esse lugar de aprender a ouvir os sussurros. Né? Ele não precisa gritar. Eu preciso estar perto bastante pra ouvir os sussurros de Deus. Né? É que às vezes a gente vai em busca do trono da graça quando a gente erra, né? Mas ele também dá acesso ao antes de errar. Porque graça não é só... algo que me tira, né? A graça é tão poderosa, às vezes a gente tem ouvido uma graça tão barata, porque a graça ela tem poder de nos resgatar do inferno, mas ela também tem poder de nos empoderar para não pecar mais. É uma graça que nos dá força, que nos capacita para vencer o pecado. Então o trono da graça ele não está ali só para eu confessar aquilo que eu errei, que eu fiz de errado. Não, mas estar lá para quando eu estiver pensando em errar, eu chegar lá e falar, Deus, eu tô aqui, a carne me ajuda. E esse trono tá lá, ele a gente recebe ajuda pro tempo de necessidade. Muito isso é incrível. Louco, o papo tá bom, hein, mano? Ô, Cari, o que é aprendiz? Conta pra mim, que eu sempre fiquei muito curioso sobre o que significa aprendiz pra você. E por que essa marca é tão forte pra você? Aprendiz é como eu quero nomear a minha vida.
quando eu falecer, lá no meu velório, eu quero que alguém fale, não, ela foi uma aprendiz de Jesus durante toda a vida dela. E junto com isso tem outros projetos, né? Mas acho que o maior projeto do aprendiz sou eu. Uau! Sou eu, amadurecer em Cristo, ter um coração ensinável, ter pés constantes, olhos fixos. Uau! Aí junto disso tem os outros projetos, né? Sim. Tem um livro, tem a questão de mesa, de comunhão, de estudos. É isso. Então já estamos tendo uma amostra grátis aqui do que eu aprendi. Eu acho que tem a ver com a essência que você carrega, né? Você entendeu que isso é quem você é e é quem você vai derramar para outras pessoas, né? Sim. É algo que está sendo amadurecido em mim. Sim. E tem tantos anos pela frente para continuar sendo amadurecido. Eu percebo em você algo que é muito raro nessa geração. Eu louvo a Deus por Deus ter colocado no teu coração assim. Que é essa longanimidade de entender que você ainda não chegou em alguns lugares, apesar de já ter chegado em muitos, de que você ainda tem muito para viver e de ter essa visão macro, porque eu acho que uma das questões dessa geração é o imediatismo, né? A pressa. A pressa, exatamente. O que você falaria para Karen de 20 anos de idade se você encontrasse ela hoje? Mas não tem 20? Ela tem 29. Tô na casa. Com a Karen de 19, lá de 10 anos atrás. Não, mas pra Karen dos 20 anos, seria justamente essa questão de ter paciência. De Já aprender. foi afobadinha? Ela não parece. Já fui. É porque nossas metas mudam, nossos propósitos mudam em alguns momentos, né? É o que Paulo fala, eu era menino, agia como menino. Sim. Agora que sou um homem, vou agir como homem. Então, houve um tempo, você vai me entender, houve um tempo que eu vivia na igreja, tinha sede de pregar a palavra, então tudo que eu queria era ter muitas ministrações durante o mês. E em muitos lugares falar de Jesus, eu tinha essa empolgação. Quando eu cheguei em um nível de ter bastante movimentação assim para ministrar em outros lugares, eu entendi, esse não é o propósito da minha vida. Eu cheguei nessa estação, mas isso não é mais suficiente. Aí o sonho mudou, o projeto mudou. Agora eu não quero ter muitas, eu quero ter pontuais, eu quero ser intencional, comprometido. Então a gente vai percebendo que as metas vão mudando e isso é um sinal de maturidade. Quando a gente já não tem mais pressa, a gente sabe desfrutar da espera, quando a gente entende que vale a pena abrir mão de outros amores se eles estão esfriando o nosso amor por Deus, vale a pena deixar algumas bênçãos de lado para desfrutar do abençoador. A gente vai percebendo, a gente vai amadurecendo. Isso foi o que eu aprendi até hoje e eu quero continuar aprendendo. E aí, se você pudesse ter aprendido isso 10 anos atrás, você falaria pra Karenzinha? Karen, calma esse coração, equilibra essas emoções. Você não tem noção do que você vai viver em Deus, mas preze por viver em Deus. Isso. Em Deus. E isso é tão importante porque você prega, mas não é pregadora. A tua identidade não é essa. A tua identidade é aprendiz. A tua identidade é filha. Né? E é importante a gente ter isso muito firmado. Né? Porque uma das coisas que a gente fala bastante aqui na Arrow, que faz parte das nossas mesas, é que relacionamento vem antes do serviço. Identidade vem antes de performance. Não, e quando Deus latejou essa palavra no meu coração, foi junto com 2 versículos. Quando Jesus fala, aprendei de mim, Jesus não está jogando isso ao léu. Jesus está dando uma direção. Aprenda de mim. E quando ele fala, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. O que passar disso, eu não quero fazer. Eu sou um eterno aprendiz. Exatamente. Assim como Jesus, ele foi um aprendiz de Deus e revelou o que ele aprendeu de Deus, eu quero ser. Você vê o Roberto Justus, né? Na época do aprendiz. Você vê vários empresários, homens e mulheres
grandes, né? Tendo já a sua independência no quesito Tem gente que não sabe nem que programa é esse. Se você não sabe, procura aí o Aprendiz. Passaram alguns, inclusive o... Não. Matheus, você bom tá demitido. reality. Continua E aí, aí, relação. mesmo pessoas que já tinham vivido tantas coisas, eles sentavam para aprender com um grande professor. Isso. Né? A chave tá em eu entender que eu nunca vou saber tudo. Nunca. E eu sempre tenho que sentar para poder aprender de alguém. Tá ligado? Porque, tipo assim, eram empresários. Eram pessoas grandes que sentaram para ouvir um cara que era maior do que elas. E continuando esse texto, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa e humilde pode ser quem for, mas nunca demonstra que sabe tudo, que entende tudo, que é melhor que o outro. Jesus, ele é o próprio Deus na Terra. Sim. Ele era Deus encarnado andando aqui. Mas a postura dele era manso e humilde de coração. Porque o reino desse mundo coloca uma pessoa poderosa como era Jesus como o arrogante, o prepotente. Mas não. Jesus era manso e humilde, tanto que esse lance de aprendiz é muito louco, porque algumas pessoas podem dizer assim, como assim Jesus aprendeu? Sim, Jesus aprendeu. A palavra diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Sim. Né? Como assim Jesus é o rei de toda a terra, né, e aprendeu? Sim, a gente vê uma revelação progressiva de Jesus. Sim. Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, ele fala assim, olha, eu tô aqui falando das coisas do meu pai. Então a gente já vê que ele já tinha uma consciência de que era filho. Mas aos 30, o pai mesmo diz, esse é meu filho amado que eu tenho prazer. Só que aos 33, fala que ele estava diante de uma mesa e naquele momento ele tinha plena consciência de que ele vinha de Deus, de que ele iria para Deus e de que tudo pertencia a ele. Meu, isso é o ápice, mano. Sim. Origem, herança e destino. Meu, eu sei quem eu sou. E o que ele faz logo em seguida? Ele solta fogos? Ele muda a bola do mundo e faz ela ao contrário? Ele coloca o polo sul no polo norte? Não, ele não faz nada mirabolante. Ele pega a bacia, a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Mano, manso e humilde. Muito bem. Mesmo sendo tudo isso, quando disseram bom mestre, quem vocês estão chamando de bom? Sim. Bom é o meu professor. Isso. Bom é o cara com quem eu aprendo. Quem eu tô aprendendo. Ele é bom. Porque bom no hebraico significa completo. E como Jesus não tinha completado a obra dele, ele não se considerava bom. Então, aprendiz é aquele que... Você só deixa de ser aprendiz quando você se torna completo. Você só vai se tornar completo quando Cristo vier. E é demais. Karen, fala pra mim. Meu Deus. Tá muito bom essa mesa, meu Deus. Ô, Karen, fala pra mim. Você já percebeu que às vezes as pessoas esperam algo diferente de você? Que as pessoas ficam meio surpreendidas, assim, com você? Eu já percebi que eu frustro muitas pessoas. Fala mais. Porque eu não tenho compromisso com virar ambiente de igreja. Não tenho, cara. Eu tenho uma mensagem, eu carrego uma mensagem, eu sou fiel a essa mensagem. Meu compromisso é com essa mensagem. Então, eu já fui em algumas igrejas que esperavam de mim botar a mão na cabeça, revelar alguma coisa, porque é isso que eu te digo, e não foi. O eis que eu te digo foi aqui, versículo tal, capítulo tal, livro tal, Jesus diz. Então, eu vejo que algumas pessoas ficam frustradas por ter essa expectativa, que é uma expectativa comum no contexto cristão que existe hoje, mas que às vezes tira a prioridade do que deveria ser prioridade. Exato. Que é a palavra que liberta, não é eu colocar a mão na cabeça de ninguém. Uau. É a mensagem do evangelho que salva, não é alguém estiloso no altar, num cartaz, é a mensagem. Exato. E aí é onde eu vejo, eu me entristeço, mas também oro para que Deus restaure alguns ministros na nossa nação, para que a gente volte a ter um comprometimento de verdade com a palavra de Deus. Uau. E com o Deus da palavra. Isso. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu vejo uma galera que ministra, mas não tem corpo, não faz parte de um corpo. Ou acaba sendo uma prótese no corpo de Cristo. Fala mais, por favor. Está lá, mas não tem ligação, não tem conexão com o corpo.
E eu não quero ser essa pessoa, que é uma prótese no corpo de Cristo. Nós fomos feitos, principalmente ministros, nós fomos feitos para participar do corpo de Cristo, para servir ao corpo de Cristo. Isso. Mas não servir no sentido de, eu já sei qual música vira o ambiente, eu já sei qual pregação vira o ambiente, qual glória vira o ambiente, não. É no sentido de levar uma palavra que não tem mistura, uma palavra santa, uma palavra fiel e viver um testemunho fiel. Uau. Essa é uma das coisas que mais pegam pro meu coração. Quando Deus me levou a um lugar de relevância, eu nunca pedi isso, Melk. Eu nunca pedi para ter essa relevância. Eu queria pregar para o meu pai. Meu sonho era pregar para o meu pai. Até hoje eu quero aprender a pregar para o meu pai. Mas quando Deus me levou a esse lugar, Ele falou assim, eu preciso que você seja zelosa e responsável com o que eu estou te dando, mesmo que não seja aquilo que você pediu, porque é aquilo que eu confio a você. E aí, quando ele me levou a esse lugar, eu entendi, cara, isso não é para mim ter um aplauso, isso não é para mim ter uma fama, um status, isso é para que eu seja responsável. Uau. Eu preciso ser comprometido e fiel com isso que ele me deu. Eu não posso corromper a mensagem que não é minha. Eu não posso corromper a verdade que não é que é minha, que Deus me deu, mas ela é uma verdade que é absoluta. Inegociável. Inegociável, exatamente. E aí Deus ele me fez ir a Mateus 4, que é quando Jesus está no deserto e propostas aparecem, né? A primeira proposta é trocar o eterno pelo momentâneo, faz essas pedras virarem pães para satisfazer sua necessidade. Jesus diz não, porque Jesus sabe que é a palavra de Deus que vai alimentá-lo. Uau. Segunda proposta, vai lá no alto do templo e se joga daqui. É como se o diabo estivesse falando... Pega um atalho, troca o caminho certo pelo jeito mais fácil, por um atalho. Jesus diz não, eu não vou tentar a Deus dando a ele uma proposta de que ele está errado, de que tem um jeito melhor, não vou. Terceira proposta, tem os reinos do mundo, tem as glórias dele, eu vou te dar tudo isso. Jesus, ele dá uma resposta que é a que eu quero carregar no meu coração. Quando Jesus diz, só o Senhor adorará, Jesus está dizendo, não vou dividir a minha adoração. Então, acho que nós ministros precisamos entrar nesse lugar de comprometimento de verdade. Uau. Porque quando falta comprometimento, abre-se espaço para corrupção. E são as pequenas corrupções que nos levam a grandes corrupções. As pequenas desobediências nos levam a grandes desobediências. Sim. Mas o inverso também acontece. As pequenas obediências nos capacitam para as grandes obediências. O mundo espiritual ele funciona por meio de fidelidade, né? Exatamente. Quando você aprende a ser fiel no pouco, Deus vai te acrescentando algumas coisas mais e Ele sonda e Ele percebe o nosso coração. Sim. Né? Eu me lembro de um livro do Bob Sorge, que é a segunda vez que eu vou falar sobre ele com você. Eu lembro de uma mesa que a gente estava lá no Lucão e a gente conversou sobre isso, né? Inclusive... Quero mandar um beijão pro Lucão, Lucas Benedetto, Gabi Benedetto. Mandamos um beijão pra vocês, amamos vocês, acredito muito no Proclame, naquilo que tá nascendo aí. E tenho certeza que vai ser extraordinário aquilo que Jesus vai fazer através da vida de vocês. E aí a gente conversou sobre o Bob Sorge, e nesse livro do Bob Sorge, ele fala a respeito dos ministros de louvor, né, e adoração. E os ministros da palavra terem uma função de amigos do noivo. E como amigos do noivo, eles são muito próximos da noiva. Eles são parte da noiva, mas eles se tornaram responsáveis por ajudar a apaixonar a noiva pelo noivo e a preparar a noiva para o noivo. Os ministros de adoração trabalham com paixão. Adoração é algo apaixonante. E muitas vezes eles podem cair no erro de tentar atrair, né, o amor da igreja para si e apaixonar a igreja por si, pelas suas canções, por aquilo que eles carregam, e da mesma forma os ministros de palavra, né? E o nosso objetivo tem que ser, depois de uma ministração, as pessoas têm que sair daquele lugar mais apaixonadas por Jesus do que entraram. Sim. E não mais empolgadas com a gente. Sim. Elas têm que sair daquele ambiente em que a gente ministrou com o coração queimando de amor por Jesus, porque a palavra fala de água e a nossa função é banhar a noiva.
Só que uma coisa que acontecia muito antigamente era que quem cuidava das noivas precisava ser castrado. Para que não tivesse uma intimidade com a noiva que só estava reservado para o rei. Eram os eunucos. E eu creio que nesse tempo, nessa estação, o Senhor está nos levando para um lugar de recuo, para castrar o nosso coração. Amém. Castrar o nosso coração. Os corações castrados podem banhar a noiva sem ter desejo de possuir só o que o noivo merece. Né? Eu estou fazendo um curso com o Douglas Gonçalves e ele fala isso, né? A pergunta que ele faz é: você quer que a igreja ela vá bem no domingo? Você quer que a igreja vá bem na segunda-feira? Porque, mano, a gente tá num momento de comunhão, é muito top, mano. Adoração, o clima, todo mundo na mesma unidade, querendo a mesma coisa. Só que aí na segunda-feira é só eu e ele, mano. E aí? Ou você mantém a verdade ou você mantém a verdade. Mano, não tem pra onde mais, correr. Eu e ele. É sobre ser filho responsável, mano. Não só no domingo, Exato. mas na segunda-feira. A gente tem falado isso direto. As nossas mesas são sobre isso. Os filhos mais novos, eles fazem o que? Eles pegam as coisas do pai. Isso. Agora, os filhos maduros, não. Eles multiplicam as coisas do pai. Exato. Eles são responsáveis. A gente estava falando esses dias sobre o plano da redenção. E a pergunta que eu faço é: olhando tudo que Cristo fez por nós, a única coisa que eu posso fazer por ele é gastar minha vida, mano. Ser responsável por alguma coisa que ele tá fazendo agora. Fora de tempo. É a única coisa que eu posso fazer. Não tem mais nada que eu possa fazer. Jesus, o que o senhor quer? Então eu vou gastar minha vida nisso. Então fazer um podcast, pregar, ensinar. É isso que a gente tem aqui. É isso que a gente tem pra fazer. Gastar a nossa vida fazendo aquilo que Jesus nos propôs. E ser fiel a isso, né? Ser fiel. Sim. Porque o nosso sucesso, o verdadeiro sucesso para um filho de Deus é ser encontrado fiel. O que Deus te entregou? Um propósito. Deus entregou isso. Eu devolver. Jesus está aqui, ó. Eu zelei, eu cuidei. Esse é o verdadeiro sucesso. A fidelidade à verdade me faz lembrar o tangedor na guerra. Quando Eliseu vai profetizar, isso, correto? Eliseu vai profetizar, ele fala: traga-me um tangedor. Isso. Traga-me um tangedor. E tem um cara com instrumento no meio da guerra. Mas peraí, cara, o que você tá fazendo com esse instrumento na mão? Cadê sua lança? Cadê sua espada? Cadê seu escudo? Eu carrego a minha verdade. A minha verdade é essa. A minha verdade é ser um adorador. Isso. Eu sou um adorador. No templo é fácil, como a gente falou, como você acabou de citar. Na igreja é muito fácil. Difícil é você carregar sua harpa, seu instrumento fora. Na guerra. Um adorador na guerra. E você falou algo que eu queria que a gente voltasse um pouquinho nisso. É você ter consciência de porção. Né? Porque eu percebo que você deixou claro. Eu sei o que eu carrego e eu vou frustrar expectativas em relação a isso. E é importante que seja assim, né? Porque você gerou uma consciência da porção que você carrega e isso é importante. Você sempre teve isso ou já teve um momento que você tentou ser alguma coisa para agradar as pessoas e aí você caminhou? Conta mais sobre isso. Já. Eu cresci no meio pentecostal, né? Então. Glória! Fala a Deus! Ela é amiga da irmã Nadira, eu queria deixar isso muito claro. Então, quando eu comecei, o contexto que eu vivia, um culto avivado era um culto de gritos, uma palavra avivada era uma palavra de gritos. Mas no decorrer da caminhada eu fui entendendo, não, o culto avivado é aquele que Jesus vem. Uau. Que Jesus vem e um pecador morto no pecado reconhece vida em Jesus e corre para ele. Esse é o avivamento, esse é um culto avivado. Só que até o processo nisso eu me comparei e nessa comparação Deus me fez entender que não há lugar para cópias. Isso. Não há lugar para cópias. Deus quer usar a gente na nossa individualidade, na nossa autenticidade, sem precisar imitar ninguém. A gente pode ter referências, mas a gente não pode fingir ser as nossas referências. Exato. Né? E aí eu fui aprendendo isso. Foi difícil, porque às vezes a gente vai em um culto. Acho que já aconteceu com vocês assim. Você tem um palavrão que Deus falou com você. É uma palavra. Faz o corte. A Karen Cardim revela um palavrão no meio do culto. Uma palavra muito boa. Eu acho que tem que ter esse corte. Tem que ter esse corte. Karen fala palavrão no podcast. No meio do podcast. Perfeito. Aí
Você vai no culto, ministra, e aquilo tá queimando em você como nunca queimou antes, mas a igreja recebe de uma forma diferente de como você recebeu. E aí, querendo ou não, você também se fica, cara, Deus, mas a palavra, o Senhor falou tanto comigo, por que aconteceu? Não é que Deus não te usou, não é que Deus não falou, é porque a forma como Deus fez essa palavra chegar ao outro foi diferente de como ele fez chegar a você. E aí, a maturidade para entender isso, que o que não aconteceu aos meus olhos não significa que não estava acontecendo do jeito de Deus. Foi um caminho, chorei, entrei em crise, mas... Achando que estava em pecado, né? Senhor, sou eu. E eu acho que pela comparação, principalmente, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante para nós pregadores. Comparação é uma autossabotagem. É terrível. Sim. Porque Deus tem uma porção maravilhosa em você, uma identidade maravilhosa para você, e Ele quer fazer algo que só você pode fazer. Mas muitas vezes a gente se intimida com aquilo que nós temos como porção. Eu quero deixar um recado para os meus irmãos que estão me ouvindo. Ame a sua porção. E valorize. Ame o que você carrega. Você precisa ser a primeira pessoa a valorizar a unção que Deus te deu. Você precisa ser o primeiro a honrar aquilo que você carrega. Né? E durante muito tempo as pessoas confundiram humildade com falsa humildade. Né? A convicção vai te trazer a verdadeira humildade. Porque C.S. Lewis diz que humildade é pensar menos em si, não menos de si. Sim. Então é entender isso, eu sei que eu carrego isso aqui, é a minha porção. Sim. E que bom que não é a do outro. Eu admiro a do outro, eu aplaudo a do outro. Mas que bom que não é a do outro. E quem compara, compete, né, mano? Uau! Exatamente. E a gente não tá aqui pra competir encontro, a gente tá aqui pra ver unidade, né? Então é comunhão, mano. O Mel que tem algo que ele carrega é incrível, o Mel que é doidinho, ele é do profético, eu sou o central. Mano, eu e o Mel que a gente é uma dupla. Eu sou místico. O Mel que a gente fala que ele é o místico. Eu sou o cara tranquilão. E, mano, é isso, é unidade. A gente tem visto isso aqui na igreja, mano. E a gente tem vivido isso de fato. Que pessoas diferentes, com características diferentes, juntas, unidas, com o único propósito. O único propósito, Jesus, vamos apresentar Jesus. É unidade, essa é a verdadeira unidade. E casa muito com o que eu acabei falando sobre o lugar. Quando a gente compara, a gente compete, e competindo a gente quer estar no lugar do outro. A gente quer ocupar o lugar do outro. Que é o que tal, que incrível seria se a gente aproveitasse mais o tempo que a gente tem competindo, ao invés de competir, a gente tentar descobrir o nosso lugar. Descobrir a maneira que Deus nos usa. Descobrir que Ele pode me usar alguém com microfone, mas Ele também pode usar alguém com um pincel. Sim. Uma arte profética, uma dança profética. Coisas simples, cara, mas se a gente só olha para o lugar do outro, a gente nunca vai descobrir o nosso. Olha isso. Nunca vai descobrir. Poderoso. Uma coisa que, dois pontos que eu quero tocar, é o que tem acontecido aqui na Arrow em relação às últimas palavras. As últimas palavras que nós temos pregado aqui, elas não têm causado um efeito explosivo nas pessoas. Assim como foi na conferência Ruios recentemente. As pessoas estavam com sede de fogo, sabe? Elas estavam querendo um cheio, elas estavam querendo um repré-pré. Né? E realmente o que Jesus fez foi frustrar. Né? Foi realmente trazer para um lugar de que você precisa de mais fundamento, de mais raiz. E nós temos falado sobre fundamento, sobre coisas, sobre, por exemplo, como Deus nos ama. Tem muita gente que está até hoje produzindo para Deus e colocando a força do amor que Deus tem para elas no que elas fazem. Sim. Né? E como isso é um lugar ruim? Porque se você se coloca nesse lugar, isso significa que o amor de Deus é condicional para você. Isso significa que você nunca vai poder ser aperfeiçoado no amor. Né? Então isso é terrível. Um outro ponto é sobre nós pregadores. Às vezes a gente se frustra quando a gente vai pregar uma palavra, e eu já percebi o porquê. Um dia Jesus deixou claro para mim: Melk, é que essa palavra que eu te entreguei não era semente ainda, era pão. E você tinha que só comer dela, transformar ela em força, para pegar a enxada, colher das sementes e assim distribuir para as pessoas. Tem palavra que é semente e entrega para as pessoas. Tem palavra que é pão, come. Uau. Às vezes tem coisas que são para nós,
Sim. E a gente precisa comer dessa palavra para se tornar essa palavra. E depois de nos tornarmos essa palavra, vamos poder transmitir essa palavra. É sobre nos tornar a mensagem. Né? Isso é muito, muito importante. Primeiro em nós e depois através de nós, né? Isso. Durante muito tempo, a gente, lá na igreja, a gente passou muito por isso. Acho que todos nós passamos por isso, sobre a questão de você ir numa conferência, aí você escuta algo. Aí você volta mega empolgado e você quer puxar aquilo na igreja à força, porque você recebeu aquilo de uma forma, você falou, cara, eu saboreei isso aqui tá muito bom, isso aqui, mas não era pra eles, era só pra nós, por enquanto, até você digerir, até você entender tudo aquilo, pra então você poder passar pra frente. Então, já tentou comer uma semente, ela é amarga, dura, você não consegue mastigar, você não consegue, porque semente você não come, você planta. Tem que ter esse cuidado, pão você come. Pra entender isso, né? Tem coisa que é bom. Karen, você gosta de doce? Gosto. Gosta? Gosto. Meu, a Sweet Cake preparou docinhos aqui pra vocês. Quero mandar um beijão pra Mari, pra galera da Sweet Cake. Vocês são incríveis. Já é a segunda vez que, né, na verdade, é a terceira vez que eles mandam pra nós algumas coisinhas, né? E quero que você escolha aí algum pra você experimentar. Vamos lá. Se quiser os dois também, fica à vontade. Você prefere limão ou morango? Eu sou suspeito que os dois são maravilhosos. Eu vou querer Isso é um de morango. copo da felicidade. Então, Karen, todo seu. Eu quero que você experimente e dê o feedback aí. Agora, Galerinha, manda bala. oh Deus. Sincero. Vamos lá. Sincero. Peraí, gente, peraí. Nós não vamos sair do espírito, Calma tá? aí. Eu vou pegar um morango ali. Tem um Kinder Bueno, é isso mesmo? Meu Deus, é forte, hein? Dá pra passar debaixo da mesa com esse aí? Manda um recadinho aí pra Mari, Karen. Mari, muito bom, muito obrigada. Eu amo doce e tá muito bom. Eu vou falar mais, não, vou só comer. Eu já quero aproveitar para mandar um abraço pro restante do pessoal que colabora com a gente bastante aqui. O pessoal da Exagerados Clean, que inclusive o Paulinho, que teve a graça de nos buscar lá no aeroporto, né, Karen? Paulinho maravilhoso. Eu acho que eu acabei de sabotar o meu podcast, né? E ele foi nos buscar lá, nos serviu com muita graça e realmente cuida muito bem dos nossos veículos. Deus abençoe a galera da Exagerados Clean. Muito obrigado pelo patrocínio. Obrigado, pessoal do Espaço de Escuta. Terapia maravilhosa. Jô, minha veinha, te amo. Obrigado por ter cuidado do meu coração. Dudu Salomão. Dudu Matheus. Só falta da Karen Cardinho agora. Estamos passando seu contato agora. Pessoal da Nuvem dos Anjinhos, que é uma escola por princípios que tem aqui em Guarulhos, né? Pastor Inês, né? Vocês são maravilhosos. Obrigado pelo patrocínio de vocês. Obrigado por cooperar com esse podcast. Realmente é incrível caminhar junto com vocês nesse propósito. E a turminha da Aero Church, essa igreja maravilhosa, que tem um pastor incrível, lindo. Que é o Salomão. Cada um tem um pastor que merece. Bom demais, cara. Que a galera não viu ele na aula de segunda-feira, né? Na liberação saudável. Deixa abaixo. Vamos deixar abaixo. Depois te mostro a história. Em off. Bom, vamos para as perguntas de milhões aí, Salomão? Vai lá. Pergunta de milhões. Aquela lá? A última, né? A última. Qual é a pergunta de milhões? Karen, é o seguinte, você... Não fui eu, quando eu cheguei já tava. Qual é o seu cachê? Não, Sacanagem. Café, gente. Ela é movida a café, de verdade. Se não tivesse café, ela não vinha aqui. A pergunta é o seguinte. Você tem uma mensagem e o mundo inteiro vai ouvir essa mensagem. Vão ver essa mensagem. Nos outdoors, vão chegar mensagem no celular, vão ver nas suas redes sociais. Que mensagem a Karen Cardinho transmitiria para o mundo inteiro ouvir e ver? Deixa eu só pegar a referência aqui. Pega aí. Enquanto isso, vamos ouvir uma música com Matheus Nascimento.
Vixe. Assim, na cara. Colinho de fogo. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu até. Pronto, chegou. Chegou. Chegou a Nada revelação. como uma inspiração pentecostal pra poder chegar a revelar. Download do seu Eu não vou nem falar não onde que ela foi nesse tempo que ela buscou aqui a revelação. Eu fui só confirmar a referência, mas de tudo que a gente conversou aqui, acho que o Melk já sabe qual seria. Se eu tivesse só uma mensagem para transmitir para o mundo inteiro, seria foco aqui, aprendiz. Mateus 11, 29, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa seria a mensagem. Então, fala essa mensagem pra galera. Mostra mais uma vez pro pessoal. Vou mostrar aqui, gente. Essa é a mensagem que eu carregaria. Se eu tivesse só uma, seria essa. Mateus 11, 29. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se todo mundo aprendesse com Jesus, né? Eu acho que Jesus sabia a hora de se retirar, sabia a hora de entrar. E eu fico pensando, quantas pessoas evitariam quedas? Sim. Quantas Ele não pessoas é que só eram para ir um- um pouquinho mais longe? Ele não é só um exemplo. Ele é o modelo. Uau. Ele é o modelo. A Ele é forma. o caminho. É isso. Karen, eu quero dizer assim, que te receber aqui, poder ouvir isso do teu coração, tudo isso, é para mim um presente de Deus. Porque a gente sabe que a gente está vivendo algo inicial, né? São 8 meses de igreja, tem algo que está crescendo ainda em nós, algo que está amadurecendo, seguindo direções de Deus. Foi ele que falou sobre internet pra gente, foi ele que falou sobre o podcast. Ele deu várias direções. Tem até um primo meu que tá me zoando, né? Eu não imagino Deus velhinho vindo e falando podcast. Né? Como assim Jesus falou pra você fazer um podcast? Mas estamos seguindo direções de Jesus. E poder ouvir do teu coração alguém que chegou, tocou lugares, alguém que tem vivido algo em um nível maior em quantidade, né? De pessoas que param para te ouvir, pessoas que param para escutar o que sai do teu coração e poder ouvir primeiro que você é ser humano, que você falha, Sim. que você tem os seus momentos e que tudo isso produz a Karen, que é um ser humano normal, que tem cotidiano, que lava a louça, que tem uma cachorrinha, Sim. né? Que tem o Renatinho, um irmão maravilhoso. Um beijão pro Renato. Tamo junto, tô com saudade de você, Renatinho. Né? E é isso. É um ser humano normal, comum, mas que carrega uma mensagem, como Jesus foi. Então, para nós é um presente receber aqui de verdade. Né? Quero agradecer mais uma vez ao meu irmão, Melk, meu pastorzão, por essa mesa, por fazer parte disso. Sei que a gente está fazendo parte de algo muito maior. Eu creio nisso. Tá só no começo. Mateusão, mano, top demais ter você aqui com a gente. Amei essa Incrível. participação. E Karen, sem palavras, a gente já te acompanha assim de longe, mas ver você aqui, ver que você se tornou uma mensagem. Uau. É isso que é importante. Eu acho que isso que Deus tem feito, transformado pessoas em uma mensagem. Você olha para a pessoa e você fala, uau, é uma mensagem ambulante, é alguém que está caminhando aqui. Que bom que Jesus conserve o seu coração. Obrigado por estar aqui com a gente, foi incrível, foi sensacional. Estou muito impactado. Eu também. Alegria demais, galera, da gente estar junto. Melk sempre um paizão, uma honra a gente estar junto aqui. Saulo, um irmão, aprendi a amar. E a Cádio, poder conhecer um pouco mais do coração, brincar, zoar, dar risada, mas acima de tudo conhecer da carta viva que você tem sido nas mãos de Deus. Glória a Deus pela sua vida, que prazer poder partilhar da mesa. Amém. E eu estou muito feliz de ter sido convidada para isso. Eu acredito que é só o começo. São Amém. 8 meses, 9 meses, algo nasce. Algo nasce. 8 meses é o tempo de dores de parto e muitas coisas. Mas aí a gente se prepara o enxoval, prepara a casa, prepara o quarto, prepara o ambiente, que algo novo está chegando. Eu creio. Eu creio, meu. E é bom conhecer sua casa, conhecer suas ovelhas, saber que aqui existe uma galera que não só fala de Jesus, mas vive Jesus. Uau. E você é a placa dessa igreja para Glória mim, a Deus. porque você exala Jesus, né? A gente teve Meu Deus. um pouquinho do dia juntos, mas eu já
agreguei muita coisa, já Uau, cresci gostou muita mesmo. coisa. Top demais. Eu tô feliz de estar aqui, Que incrível. conhecer um pouco mais de vocês. Muito bom. Eu quero deixar um último agradecimento aqui pra gente encerrar. Da Atmos Filmes. Muito obrigado, Atmos. Sensacional. Nós Gabriel. amamos vocês. Sensacional. Gabriel. O cara nós dos amamos teclados. Vocês ficam por trás das câmeras, por trás das malhadas, mas vocês preparam a plataforma pra tudo isso acontecer. Amamos Atmos Filmes. Vocês são fera. Yeah! Um beijão, um abração pra vocês. Chamem Atmo Filmes pra fazer o que vocês quiserem aí em relação a vídeo, tá bom? Vídeo santo, tá, gente? Amém? Amamos vocês todos que estão assistindo nosso canalzinho. Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Muito vlogueirinho, né? E até o próximo episódio, vocês não podem perder, está extraordinário. Valeu, galera! É nóis! Até a próxima!